Boa noite, boa noite, boa noite, seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Como vocês estão? Hoje, dia 30 de abril, 6:30 da tarde. Estou aqui para receber mais uma convidada para conversar aqui com a gente sobre mais possibilidades nisso tudo que a gente está vivendo, né? O quanto que esse caos, né? O quanto que todas as coisas fora da ordem, o quanto que esse colapso geral, o que tudo isso pode trazer pra gente, né? A Frida Abraão, que vai entrar aqui na live comigo daqui a pouco, a Frida é engraçado, né? Porque a gente se conheceu em 2018, num curso de Access Consciousness. Uau! Num dos cursos avançados aí que a gente estava escolhendo fazer. E a Frida estava lá. E eu também. E depois de um tempo a gente se encontrou, depois de, sei lá, 6 meses, 7 meses. Eu olhei para ela e falei, uau, quem é você? Quanta transformação! Quanta transformação ela fez na vida dela e eu na minha, né? Quanta escolha. E o tema dessa live aqui com ela, que ela mesma propôs, é falar um pouco do que o caos pode trazer para a nossa vida. E eu lembro que na época que a gente se conheceu nesse curso de Access Consciousness, a minha vida tava uma bagunça, tava um caos. E eu já tinha as ferramentas do Access, né? Então eu lembro que eu olhava e eu rodava um processo que é assim: o quanto que eu tô evitando ainda o caos que vai tornar a minha vida e o mundo um lugar melhor? Eu rodava muito esse processo para mim mesma. E aí eu fui indo, gente, pouco tempo depois também minha vida deu uma virada. Oi, Frida, querida, ela acabou de entrar aqui. Eu tava contando, Frida, como a gente se conheceu. Tava contando que a gente se conheceu num curso de Access, lembra, em 2018. E que naquela época a minha vida tava um caos. E como eu já tinha as ferramentas do Access, né, eu olhava para aquilo tudo e eu falava muito, eu rodava muito para mim mesma o seguinte processo. O que é um processo? É um processo verbal que a gente usa para abrir consciência, para abrir possibilidade, percepção. E eu dizia muito isso: Renata, o quanto que você ainda está evitando o caos que vai tornar a tua vida e o mundo um lugar melhor. E hoje a gente se vê aí diante de um caos, né? Na visão do Ayurveda é um karma coletivo. É um processo aí de transição coletiva que todos nós, enquanto humanidade, estamos passando, queiramos ou não, gostemos ou não, tenhamos escolhido ou não, porque a gente escolheu passar por isso. A gente, inclusive, criou isso, né? É uma criação coletiva, isso que a gente está vivendo. E o quanto que tudo isso pode trazer pra gente de presentes. Então eu vou convidar a Frida para entrar aqui para a gente conversar sobre isso. Nesse final de tarde, começo de noite, a gente poder conversar um pouco sobre mais possibilidades, né? E não sobre problemas. Oi! Oi, boa noite. Boa noite, ai que alegria! Que delícia. Ai, é tão gostoso, né? Muito, muito. Que bom estar aqui com você, Rê. Muito bom. Sabe que essas lives, quando a pessoa entra, parece que ela tá entrando na minha casa mesmo, sabe? E tem sido tão gostoso porque verdadeiramente eu tenho convidado as pessoas para estarem aqui, pessoas que são mega contribuição no planeta e que podem trazer para a gente um ponto de vista mais amplo, bem mais amplo disso tudo que está acontecendo. Então, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né? Quem é você? Quantas mágicas você é e você faz, né?
a gente se conheceu num curso de Access, mas a Frida faz um monte de coisas além do Access. Sim, a gente se conheceu num curso do Access e desde então a gente vem se encontrando, reencontrando por aí, em cursos, não em cursos, e tem sido muito interessante essa nossa jornada, né? Nossas cruzadas. Sim. Quando eu conheci a Rê, eu estava fazendo meu primeiro fundamento e, aliás, eu começo um fundamento amanhã online, então A quem Frida vai tiver dar o fundamento. agora eu estou dando o fundamento, então quem tiver interesse para essa turma, para outras turmas, é só me chamar. Eu abri várias datas. Quando eu Você conheci tem a que Rio, eu explicar depois o que é o fundamento, né? encarei. Quando eu conheci a Rê, eu estava começando no Access, eu trabalhava com algumas ferramentas, eu ainda não tinha escolhido facilitar essa classe do fundamento, que é a que eu vou facilitar a partir de amanhã. E era um pré-requisito para renovar a minha licença. Então eu fui porque eu precisava, não fui porque era uma escolha. Na verdade era, mas eu ainda não sabia. Então a gente fez essa classe maravilhosa, muitas possibilidades se abriram e eu comecei a fazer outros cursos e a partir daí muitas coisas mudaram. Mas quando eu a conheci, eu trabalhava com os florais alquímicos do Joel Aleixo e trabalhava com leitura de aura, outras ferramentas, né, de energia. E aí eu comecei a trabalhar com o tarô. Então, atualmente eu trabalho com Access, leitura de aura e outras ferramentas de bioenergia, o tarô e os florais. Tenho essas quatro frentes. Mas realmente, uma coisa que a gente conversou, né, Rê? Como flui a conversa quando a gente está com pessoas que trabalham com Access. É outro, vem de outro lugar, tem uma leveza, uma facilidade, é tudo muito tranquilo. É Sim, diferente. É diferente. Então eu sim. percebo o quanto é contribuição ter essa ferramenta junto com as outras técnicas que eu trabalho, né? O quanto a gente pode agregar, você também trabalha com a Ayurveda, com outras ferramentas, então o quanto a gente agrega trazendo esse saber do Muito. Access Nossa, para os muito. nossos E saberes. ó, você sabe que eu tô até aqui, ó, me controlando para não comer na live. Acabei de dar aula de culinária ayurvédica, acabei a aula agora. E eu tô aqui com as comidinhas que eu preparei. Aqui tem uma Delícia. maçã cozida com especiarias. Gente, a Frida congelou sorrindo, que maravilhoso. Como pode ser mais divertido? Mas, gente, o que a Frida está falando? Que essas ferramentas do Axis, elas só potencializam aquilo que a gente aquilo que a gente escolhe, a nossa essência. Então, eu já trabalhava com Ayurveda, Yoga e meditação há muitos anos. E o Axis só potencializou a minha maneira de trabalhar com essas ferramentas todas, né? Então, tudo ganhou potência na minha vida com as ferramentas do Axis, que a Frida vai contar mais do processo dela, que é muito lindo. O meu processo, assim, eu trabalhava com algumas ferramentas, gostava muito do que eu fazia com o Access, né? Trabalhava com, como eu falei, com os florais e com a leitura de aura, bioalinhamento, reprogramação, algumas técnicas de bioenergia. Mas tinha uma lacuna, faltava algo mais. E uma coisa que eu tinha na cabeça há muito tempo atrás é que a gente tem que ter um foco. Eu passei por isso quando eu fiz a escolha do tarô. Na verdade, o tarô me escolheu, não fui nem eu que escolhi, né? Chegou um chamado e eu tive que assumir esse lado meu de taróloga. Porque o que eu achava? Que a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma linha e não pode ter muita informação fora, porque senão desfoca. E eu cresci ouvindo isso. Você tem que trabalhar e seguir sempre a sua profissão e ficar anos e anos na mesma empresa, porque senão não dá certo, senão não te valorizam. Então eu comprei esse ponto de vista, né, de outras pessoas, incorporei isso em mim sem perceber, sem ter escolhido, e eu tinha essa barreira, eu tinha levantado isso. Então isso não possibilitava que eu me abrisse para trabalhar com outras técnicas que eu já até sabia, como era o caso do tarô. Já estava em mim, mas eu não. Ah, não, isso não é para mim. Quem faz tarô só faz tarô. Eu trabalho já com essas outras ferramentas. E aí eu tomei uma tabefada do universo recebendo a informação. Isso já é seu. Não precisa excluir. Você só vai incluir. É o que a Rê falou. Você já está em você. É só mais
um nível que você consegue subir, tirar um véu, né? Dar uma limpada, dar uma clareada, dar uma lapidada. E as Uhum. ferramentas do Access, que são ferramentas que podem ser trabalhadas com qualquer outra técnica que você tenha, só facilita esse caminho, tanto o teu, né, do indivíduo, no crescimento pessoal, quanto dos seus atendimentos, para os alunos também. Então, assim, o que eu percebo, o Access foi uma grande contribuição e tudo começou a partir desta classe onde eu conheci a Renata, que foi uma classe que eu fui fazer sem nenhuma expectativa, sem nenhum ponto de vista, eu fiz porque era um pré-requisito, estava dentro da data que eu precisava fazer minha renovação e Renovação acabou. como facilitadora de barras de Axis, né? Exato, renovação como facilitadora de barras, né? Porque depois que a gente facilita, a gente faz as três formações de barras, começa a facilitar barras, e a primeira renovação, um ano depois, é o fundamento. É esta classe que eu vou dar amanhã. E eu fui fazer a minha renovação, por necessidade, não por escolha, como eu disse, sem eu saber que era uma escolha. E aí eu acabei descobrindo o meu potencial em ser facilitadora do fundamento. Então, que interessante, né? É um exemplo que funciona bem com o nosso tema de hoje do caos. O quanto quando a gente se abre para uma possibilidade que a gente ainda não considerou, a gente recebe. E foi esse caminho que eu trilhei a partir do dia que eu conheci a Renata, escolhendo fazer essa classe do fundamento há um tempão atrás. Então hoje eu tô aqui dando essa live com a Rê, que também para mim era uma questão. Eu achava que, não, eu não funciono para isso, eu gosto de ficar quietinha, ficar na minha. Também outros pontos de vista, né? E aí, nesse momento de caos, eu me vi, uau, mas eu não posso ficar só cara a cara com as pessoas, né? Tá na hora de colocar a boca no mundo online, na versão virtual. Então, quantas possibilidades, essa grande mudança de isolamento pessoal não trouxe pra gente a possibilidade de se abrir para o mundo virtual. A Renata tá postando um monte de coisa, tá super ativa, tá dando curso, tá trabalhando um monte, tá em contato com a natureza. Eu vejo foto dela com penca de banana, com fruta de não sei aonde. A gente está em plena atividade de uma maneira que a gente não considerava, né? Foi muito Não. positivo dessa maneira. Eu acredito que assim, as pessoas começaram a enxergar coisas que estavam aí, mas que não se davam conta. Total. Gente, é isso que a Frida falou. Se vocês olharem, né? E eu vira e mexe, eu acabo. Hoje mesmo eu fiz isso. Eu tava olhando meu rolo de câmera no celular, tava procurando coisa, foto e tal. E eu fiz uma retrospectiva rápida dessa quarentena, né? E faz quase 50 dias que eu tô em casa. E eu olhei e falei, cara, quanta coisa aconteceu nesse período. Quanto que eu me descobri mais, o quanto que eu peguei tudo que eu sou e rapidamente, Frida, foi rápido. Eu comecei a Uhum. oferecer para o mundo. Por exemplo, esse curso de Ayurveda que eu estou dando, que está um sucesso, que é o curso de Ayurveda e Sistema Imunológico, que são 3 aulas, tá bombando. Eu criei Olha. ele, eu nem sei como que eu criei ele muito fácil, muito rápido. Né? Nesse fim de semana que passou, eu dei aula num curso de yoga para professores de yoga sobre sistema nervoso, a visão do Ayurveda do sistema nervoso e da psicologia. E assim, faz anos que eu trabalho com Ayurveda, eu nunca tinha criado cursos online. Nunca. Então, né, olha que presentão que essa quarentena me deu. E mesmo com o Access, né, no meu caso, eu facilito classes que não são contribuição serem dadas online, que é a classe de barras de Access, que são os processos corporais do Access, mais de 50 processos corporais, né? E foi engraçado porque eu estava tão feliz e ainda estou, porque eu tinha acabado de conquistar esse mérito, né? Essa licença para dar curso de processo corporal. E aí veio a quarentena. Então, em vez de eu ficar aqui, ó céus, eu não posso agora dar meus cursos de barras de processos corporais. Não, isso é uma coisa que não passa mais pela gente. É assim, ok, quais são as possibilidades agora? Universo, Uhum. me mostra mais. Então, Frida, me conta um pouco aqui para as pessoas que nunca ouviram falar de Axis e dessas ferramentas.
como que elas vão abrindo e trazendo mais possibilidade de uma vida diferente, sabe? Eu vi que a Fernanda Abigail tá aqui e ela costuma sempre falar além dessa realidade, né? Então, traz um pouco para o povo que não conhece essas ferramentas e que pode achar que é um papo de maluco isso aqui. Como que a gente sai da limitação para ir para um espaço de possibilidades? Olha, tem uma ferramenta do Access que eu gosto muito, que são as perguntas. Eu acho que isso é uma grande porta de entrada para a gente começar a trilhar esse caminho de abertura e de possibilidades. O ser humano tem mania de procurar respostas, porque a gente cresce e escuta isso e a gente precisa de resposta a vida inteira. Que faculdade você vai fazer? O que é que você vai ser quando você crescer? Que trabalho você quer? O que você vai ser da vida? Então a gente já é moldado para ter essa resposta desde muito pequeno, né? Minha mãe costuma falar: poxa, como uma pessoa de 16, 17 anos vai saber o que ela quer fazer da vida? É muito cedo para você definir uma profissão. E o Access traz algo muito interessante que é: você não precisa de respostas, você pode trabalhar com as perguntas, porque as perguntas abrem possibilidades. Então, a partir do momento que a gente solta essa coisa de preciso saber, preciso saber, preciso saber, e pior, escolhi, é isso que eu vou querer, então tem que dar certo, eu vou fazer de tudo para dar certo, eu vou me esforçar, eu vou me matar. Não! A gente pode abrir para as perguntas e a gente pode o tempo inteiro fazer mudanças. Hoje eu escolhi fazer isso. Mas agora não está mais interessante, estou percebendo que não está mais leve, não está mais fácil, vou fazer uma outra escolha. E aí você entra em outras perguntas. O que é que tem aqui para mim? Quais possibilidades eu tenho por esse caminho? Será que eu só tenho esse caminho? E se eu for por outro lado? O que é que o universo tem disponível para mim que eu ainda não olhei, que eu ainda não considerei? Que é o que você falou. Acabou de pegar a sua licença e o mais normal seria: puxa vida, acabei de pegar minha licença e logo agora entro em quarentena. Não, quantas possibilidades eu tenho aqui? Porque você não perde a sua licença, você só vai criar mais possibilidades e depois você usa a tua licença. Então é muito do olhar, né, que a gente sempre fala, olhar metade do copo cheio, que é um exercício difícil na nossa vida, mas com as perguntas se torna uma dinâmica diária e eu diria até assim, automática. Você entra nas perguntas e vibra nas perguntas e não tem mais, meu Deus, e agora? Não. O que é que tem aqui que eu ainda não vi? O que é que está se abrindo para mim que eu ainda não considerei? Então, o Access traz essa pérola. Isso não é uma coisa só do Access. Eu já vi livros e outras pessoas falando de perguntas, mas o Access tem isso muito forte. Foi no Access que eu tive esse contato e essa clareza da importância da pergunta na tua vida. A pergunta abre 1000 possibilidades. Ela abre 1000 portas, como o caos. O caos é o chacoalhão que tira você daquele marasmo, daquele conforto, daquele engessamento e joga você para o outro lado, te chacoalha para que você possa abrir seus olhos e olhar todas as possibilidades, como aconteceu com a Rê. Ao invés de ficar, meu Deus, e agora? Não! Fazer classe, vou criar curso, vou fazer curso de Ayurveda de 3 dias. E a gente cria de um lugar muito leve, de um lugar como você falou, eu nem sei de onde que veio, já estava em você, você só não tinha olhado. E quando a gente abre para a leveza da pergunta, vem, a coisa emerge. Então tudo fica muito leve, muito divertido. O Access fala isso e eu adoro. Só por diversão. E se a gente fizer uma live só por diversão? E se a gente escolher tomar um suco agora só por diversão? Não precisa ser por dinheiro, por compromisso, por obrigação, só por diversão. Porque se tudo na vida que a gente fizer for por diversão, a gente vai ter dinheiro, vai ter alegria, vai ter facilidade, vai ter admiradores, porque quando vem por diversão é genuíno. Não dá para se enganar. A gente não se engana. Então, o Access traz esse olhar para a leveza, para a diversão e abrindo sempre para as perguntas. Então, o que eu diria para as pessoas que não conhecem as ferramentas do Access, né, que foi a pergunta que você me falou, que eu poderia falar um pouquinho sobre o Access aqui, como pode melhorar? Essa pergunta muda tudo. Para uma coisa boa e para uma coisa ruim. Ixi, quebrou um copo. Como pode melhorar? Uau, ganhei um presente. Como pode melhorar? Porque sempre pode melhorar. E quando a gente pergunta como pode melhorar, a gente pede para melhorar automaticamente, sem se preocupar como vai ser. Porque aí tem outra coisa. Nunca é como a gente pensa. A história sempre desenrola de uma maneira que a gente nem imagina, sempre melhor, é sempre uma surpresa boa. Então, como pode melhorar? É uma ferramenta que eu deixo aqui
para vocês usarem, para compartilhar com quem vocês desejarem. É incrível, é transformador e tira a gente daquela situação de quando você é pego num susto, num lugar de e agora? Um além, né? Para quem é do Access. O que eu faço agora? E aí você congela. Entra no como pode melhorar, começa a vibrar no como pode melhorar, e as respostas virão, as ajudas virão, as soluções virão de lugares inimagináveis. Então a ideia é sai do engessamento, entra no caos de cabeça, se divirta com o caos, aproveite a oportunidade de olhar para algo novo que talvez você nunca tenha olhado porque estava bom demais para parar e olhar um pouquinho para o lado de cá, olhar um pouquinho para o lado de lá. Então aproveitar essas mudanças. Ah, não sei o que eu faço agora. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Entra na pergunta e aí a resposta vem. Né, com toda a leveza. Eu acho que isso é um pouco do que do pontinho inicial assim do Access para quem não Sim. conhece, é uma porta E de assim, entrada. vocês podem estar pensando, nossa, mas que simples, né? Que fácil. Sim. Outra coisa que o Access me trouxe muito e que eu sempre soube, Frida, que era possível. Algum lugar dentro de mim sempre soube e sempre buscou isso. A facilidade, né? Porque a gente também foi criado, educado, e se a gente for olhar para tudo que está aí, a gente foi educado a procurar caminhos árduos, caminhos difíceis, caminhos suados, né? A gente, quantos comandos a gente ouviu, né, dos nossos pais ou de professores, que para alguma coisa funcionar, ela deveria ser difícil, deveria ser um caminho muito suado, muito árduo. E o quanto que a gente fica reproduzindo isso na vida da gente agora, né? Procurando relacionamentos que são difíceis, trabalhos que são difíceis. Hoje, Frida, eu vou até compartilhar com vocês. A Ariane, que trabalha aqui comigo na minha casa, é uma parceirona aqui de criação, a minha ajudante aqui em casa, ela ficou 5 semanas sem vir. E aí a gente tem conversado e eu fiz muitas perguntas e ficou leve tanto para mim quanto para ela. Eu uso as ferramentas do Access com tudo na minha vida. Então a Ari, que trabalha na minha casa, ela já sabe as ferramentas do Access. Então eu fiquei, Ari, no telefone, tá leve para você vir, né, uma vez na semana? Tá leve ou tá pesado? Tá leve? Então beleza. Aí hoje ela veio. E eu tava perguntando para ela como que tava na casa dela, porque o marido trabalha com obra e ele tá parado, né? Tá sem sair de casa e tal. E ela falou: "Puxa, tá difícil". E eles também fazem bolo, eles são ótimos confeiteiros. Para eles fazer bolo, para ela fazer bolo é a coisa mais fácil do planeta. Então eu falei para ela, eu falei: "Ari, por que que você não dá uma turbinada agora nos bolos, né? É uma coisa tão fácil para vocês". Aí ela parou e olhou, ela falou assim: "É verdade, né? Às vezes a gente fica pensando em outras coisas assim mais difíceis, mas realmente os bolos são fáceis para nós". Falei: "É isso, os bolos são fáceis". Aí ela entrou num lugar de falar assim: "Puxa, mas lá onde eu tô morando agora tem tanta gente fazendo bolo". Falei: "E como seria vocês olharem para os bolos únicos que só vocês fazem, né? E vender esses bolos como a coisa mais deliciosa do mundo". Ela falou: "É verdade, é isso". Então, eu estou trazendo um pouco para uma linguagem tão simples, gente. É nesse lugar, nessa simplicidade. E hoje em dia, quando eu percebo que alguma coisa tá difícil para mim, eu já começo a fazer perguntas, né? Várias perguntas, né? Acabei agora há pouco um relacionamento porque não estava fácil, tava dificultoso. Falei, gente, eu não escolho dificuldade, eu escolho facilidade. Então, se não tá fácil e fluido, eu escolho outra coisa, né? Eu escolho facilidade, né? E você, Frida, tua vida tem sido fácil? Me conta um pouco. Interessante isso que você falou. Tem, minha vida tem sido fácil, eu escolho cada vez mais facilidade. Isso que você falou me fez pensar no seguinte: é como se fosse uma peneira. A gente começa a trabalhar, a partir do momento que a gente começa a escolher facilidade, facilidade, leveza, a gente começa a diminuir o diâmetro do buraco da nossa peneira. Então, antes a gente tinha uma peneira com uma trama grande e a gente aceitava algumas coisas, né? Empurrando um relacionamento que não é tão leve, empurrando um trabalho que não é tão legal, mas a gente acaba se colocando num espaço de
vou aceitar porque é o que eu tenho, ou isso é o melhor que eu posso ter, criando as respostas, né? Indo pelo lado de já sei, que não é o mais fácil, não é o mais leve. A partir do momento que a gente começa a usar as ferramentas e fazer as perguntas e escolher realmente facilidade, você vai ficar num exercício constante, que é o que você falou. Eu só escolho facilidade. Eu também. Quando a gente percebe que tá um pouco mais difícil, que tá um pouco mais pesado, tem alguma coisa aí. É só fazer pergunta e abrir para as possibilidades. A gente não aceita mais ficar no difícil. Então, o diâmetro do buraquinho da nossa peneira, ele fecha. A gente vai criando uma peneira cada vez mais fininha e vai ficando cada vez mais exigente nessa nossa escolha do que é leve e do que é fácil, de maneira que a gente não escolhe mais o pesado. Então, isso se torna automático na nossa vida. Por isso, os nossos caminhos vão se abrindo cada vez com mais facilidade. E a gente cria um faro, a gente cria um radar. Na hora que você percebe aquele pelinho estranho, você já, opa, o que que tem aqui? Joga perguntas e percebe o que vem. Não precisa ficar insistindo e martelando. Então, isso é muito interessante. A prática leva a esse lugar de sempre contínua leveza, contínua facilidade. E é legal que a gente começa a compartilhar isso com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Eu compartilho isso com a minha família, compartilho isso com meu marido, compartilho isso com todo mundo, como você falou, Dari. As pessoas começam a vibrar aí e começam a perceber a grandeza que elas são. Porque a Ari falou, poxa, mas no lugar onde eu moro, tanta gente faz bolo, mas é igual ao seu bolo? Porque vamos combinar que você vai amar o seu bolo mais do que o bolo de qualquer outra pessoa. Você vai fazer de tudo para que o seu bolo seja o melhor. É aquela história, se você não se ama completamente, ninguém vai amar você. Você tem que ser o seu maior amor. O seu bolo tem que ser o melhor bolo. Então, botar foco nisso e perguntar como é que esse bolo pode ser incrível? O que eu posso criar aqui que seria totalmente diferente? O que eu posso criar aqui que as pessoas não estão criando? O que eu preciso olhar para criar ainda mais? O que eu poderia olhar aqui que criaria ainda mais possibilidades? Eu acho que é isso. A gente começa a vibrar nesse lugar de leveza e facilidade e não existe mais um lugar difícil. Não existe. Porque a gente vai afinando, né? A gente vai afinando, vai lapidando, então tudo se torna muito divertido. E aí, quando acontece o que aconteceu com você de peguei meu certificado e não vou usar, tudo certo, porque com certeza vai ter alguma coisa muito legal me esperando que eu ainda nem imaginava, né? A gente já Muito fica, o que presente. que tem aqui para mim? Qual é o presente? Essa pergunta eu gosto tanto também. Qual é o presente aqui? Então, gente, como que seria, né? Todos vocês que estão aqui com a gente, eu quero aproveitar e agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Para mim, e eu sei que para a Frida é um presente ter vocês Presente. aqui, poder estar tendo essa conversa hoje e compartilhar essas ferramentas com vocês. Então, eu tenho feito um constante exercício que é todo dia de manhã eu abro meus olhos, abro e eu pergunto assim: qual é o presente que eu tenho para receber hoje? Me mostra, universo. E eu poderia abrir meus olhos e ver um problema, né? Eu poderia abrir meus olhos e, ai, gente, eu não posso atender, eu não posso fazer meus atendimentos pessoalmente, eu não estou podendo dar os cursos que eu dava, assim, sei lá, 2 vezes por mês. Ferrou. Não, é o que mais é possível aqui, que eu ainda não considerei. E muitas vezes fica uma bagunça mesmo, um caos, né? Você olha assim, meio caos. Eu não sei se meus filhos vão voltar a ter aula, e quando que vão voltar a ter aula, e a minha sala de atendimento lá em Pinheiros, assim, a gente não sabe. Ok, qual é o presente aqui? Quais são as possibilidades? O que que é mais leve? Né? Só para vocês verem um pouco de como a gente usa as ferramentas. Quais são as possibilidades aqui? O que que eu ainda não percebi sobre isso? Né? O que que é mais leve para mim? E foi, para mim, gente, foi, por exemplo, esse relacionamento que eu terminei agora, foi um ato de coragem. Simplesmente porque não estava leve, né? Então aí a gente vai lá e escolhe outra coisa. E se amanhã ficar leve, eu posso escolher outra coisa de novo, né? A gente vai seguindo o que é leve, né, Frida? A gente tem total liberdade de mudar as escolhas. Isso para mim foi muito libertador. Quando eu aprendi isso há muito tempo atrás no Axis, eu falei, uau, que maravilha! Então eu não preciso
né? Porque eu fiquei daquela história, tem que escolher, tem que fazer aquilo que você escolheu para sempre, durante anos. Não, eu posso simplesmente olhar para o outro lado e fazer uma escolha diferente. E, se não for legal, eu também posso fazer uma outra escolha, e outra escolha, e outra escolha. Não tem limite para escolhas que vão te trazer alegria, prazer, diversão, leveza, facilidade. Esse é o caminho. Essa é a sua plena expressão do ser. É o caminho da facilidade, da diversão, da alegria, da leveza. E gostaria de aproveitar aqui e agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, porque agradecer também é um exercício que a gente pode fazer todos os dias quando a gente abre os olhos. Antes de reclamar ou de entrar em dúvida de, ai meu Deus, será que eu vou ganhar dinheiro a semana que vem? Será que a quarentena vai acabar? Que tal se você agradecesse pela cama que você está deitado, onde você se desperta, pelo chuveiro que você tem, pelo pãozinho quentinho que você vai comer com manteiga no café da manhã? Simplesmente agradecer porque tem luz na tua casa, tem internet, porque você pode estar participando de um Zoom incrível. A gente tem milhares de motivos para agradecer e quando a gente agradece, a gente expande, a gente recebe mais, porque o universo adora que a gente agradeça. A gente eleva a nossa vibração e a gente recebe. E é maravilhoso agradecer, porque a gente, quando agradece, abre um espaço de amor tão grande, né? A gente reverbera de uma maneira tão linda dentro da gente, a nível celular, eu tô falando. Então, assim, agradeçam antes de qualquer coisa. Aí entre nas perguntas. Entre nas perguntas, porque isso pode ser muito divertido. A gente cria esse radar, que é o que aconteceu com a Rê, que ela teve um ato de coragem de sair desse relacionamento. Com certeza estava só um pouquinho incômodo. Nem estava muito, eu suponho. Mas como ela tem um fato Delegado aí, assinado, mas putz, não tá fácil. tá tudo certo. Olho. A gente não perde mais tempo, né? É isso. Você sabe que você pode escolher diferente, então tá, então vamos para cá. E se não der certo, vamos para lá. Isso é a gente gerando o caos espontaneamente. Já parou para pensar? O quanto é a gente pedindo para o caos vir para nossa vida? Tá bom, não quero mais. Vamos criar um caos aqui, uma confusão e abrir para possibilidades. Então isso é a gente fazendo o movimento espontâneo do caos. O É quanto isso. isso é contribuição? Quanto que esse caos, esse colapso que a gente está vendo aí, o quanto que isso é uma contribuição para você, o quanto que você estava esperando por isso, para poder fazer uma mudança na tua vida. E se você não tiver mais nada a perder agora e você puder mudar toda a tua vida, olha que oportunidade que esse caos traz também. Agora, olha aí, agora que eu percebi isso. Olha aí, a gente pode usar esse caos para mudar tudo e qualquer coisa. Então, vamos lá. Você está aí vamos trazer um exemplo qualquer, num trabalho pesado para você, que tá chato, que você não gosta e que você não tinha coragem de mudar. E agora, se você puder usar o caos para mudar isso? Ou você está num relacionamento que está há anos ruim, arrastado, e você não tinha coragem de mexer nisso? E se você puder usar esse caos para mexer em todas as áreas da sua vida que não estavam funcionando? Aproveita o fluxo do caos, né? Entra na onda. É. É Onda, isso? olha a onda. Olha a E aí é onda. isso, gente. Ó, como nós todos, Globo, e eu acho isso tão bonito, o Globo, todos nós estamos aí passando por esse momento. O quanto que resistir às mudanças vai te causar peso. Peso, dor no corpo, dor de cabeça, insônia, estresse, mil coisas. E se você puder soltar e ir no fluxo, aceitar esse convite que a Terra E está fazendo para essa mudança. aproveita o fluxo. E na onda, isso que a Frida falou, pega, né, a energia, essa onda, vamos imaginar uma onda, né? Essa onda ela gera uma energia. E se você puder se beneficiar, escolher se beneficiar dessa energia propulsora e ó, dar um salto quântico na tua vida agora, o que mais é possível. Uau, e se esse for um momento para dar esse salto que a gente vem pensando, vem pedindo, vem escolhendo, vem desejando há tanto Eu tempo? escolho. Eu Eu escolho. também, eu escolho sempre. Escolho. E a gente aproveita a energia do momento, que é uma energia muito maior do que a nossa. Pensa, globo, é mundo. Se você usar essa energia a seu favor, uau! Que potência de mudança a gente tem nas nossas mãos. Porque tem muita gente aproveitando
essa situação que a gente está vivendo e realmente mudando, chutando o balde, fazendo aquilo que não fez, ou, puxa, agora eu não posso mais trabalhar, o que é que eu posso criar aqui? E criando novidades, e isso é muito legal. Então, aproveitar a energia desse movimento e não se fechar e ficar se lastimando, ou pior, se você esperar a onda passar, você vai deixar de aproveitar esse movimento, que é tão gigantesco. Por que esperar passar se você pode fazer algo agora? E a onda pode vir a seu favor. É Então, isso. quantas criações podem acontecer a partir daí? A onda tá aí. E sabe, Frida, outra coisa que eu faço, e eu acredito que você também deve fazer isso, eu desconfio disso. Todo dia de manhã eu peço coisas para o universo. E ele me atende, gente, veja, pode uma coisa dessa? E aí eu peço assim, universo, terra, onda, essa onda, onda. Quem são as pessoas que vão contribuir com o meu dia hoje? Quem são as pessoas que vão contribuir com os meus novos negócios? Quem são as pessoas que vão me trazer novas possibilidades? Me mostra como é que elas podem me encontrar com total facilidade? Gente, e pronto. E Elas pronto. aparecem. Perguntas. E a gente cria, né? Olha aqui eu e a Frida criando mágica nesse instante, né? O que Tão mais é simples, possível, tão leve, tão fácil. E né? aí, se tiver pesado, tá errado. Ah, pesou, tá difícil, engripou. Olha para isso e faça perguntas. E talvez seja a hora de olhar para outro lado, porque a vida tem que ser leve, tem que ser divertida. Essa é a grandeza da vida. Não é ficar, tá difícil, vou ter que trabalhar mais, vou ter que me esforçar mais aqui. Não que a gente tenha que simplesmente largar tudo, eu falo isso muito em classe, né? Não é que você tem que ficar sentado numa rede esperando que tudo caia em cima de você. Também não é assim. A gente tem que colocar a ação. Tem essa ação para gerar materialização. Mas o quanto o nosso pensamento e a nossa vibração não fortalecem os acontecimentos, fortalecem muito. Então, se a gente favorece, usa a energia da onda que já está a favor dessa grande mudança, já está gerando essa super energia de propulsão. Usa isso a seu favor. Faça perguntas para abrir novas possibilidades. Sai da reclamação, da dúvida, do medo. Medo existe, Rê? Verdade, medo existe? Existe! Pessoas, vamos deixar essa pergunta com as pessoas. Verdade, 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 ser infinito. Medo é real? Medo existe? O quanto o medo aparece na sua vida para te brecar, para te parar, para te travar, para te desfocar do seu objetivo real. Toda vez que você tiver medo, pergunta: isso é realmente meu? Esse medo é meu? Esse medo existe? E observa como essa energia se manifesta em você. No Access a gente diz que medo não existe. O medo, ele é um implante distrator. Ele é algo criado para desfocar você do seu caminho. Simples assim. Ele vem te distrair. Então, quando a gente sente medo, tem essa percepção de medo, pergunta: o que é isso? Esse medo é meu? Pode ser que esse medo não seja nem dessa vida. Pode ser que esse medo seja da tua bisavó. Pode ser que seja do seu vizinho. Pode ser que seja da televisão, de alguma coisa que você escutou, uma notícia. Então, faça perguntas. De onde vem isso? Isso é meu? Isso me pertence? Por que isso? O que é que eu faço com isso? Abra para as perguntas. E sabe o que? Você não precisa ficar preocupado. Ah, eu nunca fiz um curso de Access, eu não sei fazer perguntas. Verdade, você não sabe fazer perguntas? Faz as perguntas, qualquer pergunta. Qualquer pergunta que você fizer, sem ter o objetivo de achar uma resposta imediata, vai te abrir possibilidade, né? Quando a gente desapega dessa necessidade de encontrar imediatamente uma resposta, porque quando a gente quer uma resposta, né? Esse querer a resposta, isso vem tudo de acordo com um caminho conhecido por você e pela sua mente. Um repertório já conhecido por você e todos os seus padrões de comportamento, né? As suas crenças, o seu modo de funcionamento. E quando você faz uma pergunta e fica nela, na pergunta, sem procurar uma resposta, imediatamente esse lugar conhecido, ele abre assim, ó, ele expande e você daqui a pouco vai enxergar outras possibilidades.
É simples assim, é desse jeito que funciona, né? E qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa, os meus filhos, a Frida sabe disso. Os meus filhos usam as ferramentas do Access, Gabriel de 9 anos e Alice de 12, né? Outro dia o Gabi, ele veio aqui no meio de uma live e eu perguntei para ele, falei, Gabi, o que que acontece com você quando você faz Access? Ele disse assim: as coisas mudam. As coisas mudam, né? Então, assim, acordou, não tá percebendo possibilidade na tua vida, sabe? Porque, assim, o quanto que tá todo mundo, a maioria das pessoas no planeta, o quanto que tem uma energia de peso, uma energia de reclamação, uma energia de muito pessimismo, né, com o que vai acontecer, quanta determinação as pessoas estão fazendo sobre o que vai acontecer. E o quanto que você ser consciente que você é, simplesmente absorve tudo isso e às vezes você tá bem, você acordou, tá tudo bem, e de repente você não está mais bem. Você tá triste, tá pesado, chateado, irritado. E aí, gente, verdade, isso é seu, né? Sabe quando de repente você não tá bem? Como seria você experimentar, fazer uma perguntinha simples do Access, que é: a quem pertence isso? A quem pertence isso? O quanto que você só está absorvendo do mundo essa dor, esse peso e essa reclamação, né? E aí você também pode perguntar o que você quiser, tipo, como eu posso sair desse lugar? Como pode melhorar? Percebe que é simples fazer as perguntas e você pode fazer qualquer pergunta, não tem regra para isso. Frida, cadê você, minha amiga? Quantas perguntas a gente pode fazer todo dia para criar possibilidade na nossa vida? Frida, ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Frida saiu e eu vou chamar ela para entrar de volta. Essa hora é um horário de rush no Instagram. E o que que esse caos pode trazer de presente para nossa live? Né? Como seria? Voltei. Eu caí. Voltemos. O que que esse caos, o que que esse colapso, né? E é interessante, né, Frida, a gente vê que é um caos econômico, político, social, né, caos nas relações íntimas, causada pelo convívio. Excesso de convívio, né? Proximidade. Exato. O que que todo esse caos, o que que as coisas fora da ordem, o que que isso pode trazer de presente e de possibilidade para você agora? Sabe o que que eu enxergo muito, Rê? Como se fosse uma lupa. Na hora que você falou dos relacionamentos, isso era uma coisa que eu falava no começo. Ixi, agora as pessoas vão começar a brigar porque elas vão ter que prestar atenção no relacionamento, né? Não tem mais desculpa, você tem que ficar em casa com seu companheiro, sua companheira. Então, é como se você tivesse a oportunidade de pegar uma lupa e realmente olhar e avaliar se você está feliz, se você está fazendo a pessoa que está com você feliz. Se você estiver sozinho, será que não é hora de você se melhorar para buscar uma pessoa? Então, assim, trazer uma lupa para os relacionamentos e para tudo na vida, para o trabalho, para qualquer outra questão, mas é um momento que a gente, é um presente que a gente teve para poder parar, olhar com atenção, por isso que eu falo da lupa, trazer para o macro e realmente avaliar se está funcionando para você. E ficar nessa pergunta, isso funciona para mim? Será que eu ainda quero fazer essa escolha? Ou está na hora de fazer uma escolha diferente? Será que essa situação não veio trazer a clareza que eu vinha pedindo há tanto tempo para mudar essa situação? E às vezes é até surpreendente, porque cai a ficha e você fala: opa, é isso mesmo. Eu estava aqui reclamando, 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 mas era tudo que eu queria. Uma oportunidade de mudança. E é isso o que o caos traz. Então, aproveitar essa onda mundial que está todo mundo muito mexido, não deixar essa influência, que é uma influência que deixa as pessoas um pouco para baixo, como você falou, de repente você pega alguma coisa, você se sente mal, você tá bem e aí você fica triste. Então, a quem pertence isso, porque provavelmente isso não é seu, e olhar para o lado bacana. Às vezes é até um desafio quando você cai num ambiente agora virtual, né?
Mas quando você está conversando com amigos, as pessoas reclamam, 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 você começa a ficar retraído, 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 porque a pessoa começa a jogar aquela energia dela, que é uma energia que está pesada, atravancada, está olhando para metade do copo vazia, né? Então é um desafio você acender a luz para essa pessoa e falar: epa, mas espera um pouquinho, por que que você está escolhendo olhar para isso, olhar para esse lado tão pequeno, quando tem tanta coisa legal acontecendo, tanta oportunidade acontecendo? Então, o caos também vem trazer para a gente a oportunidade de sermos mais contribuição. Quanta contribuição a gente pode ser na vida do outro que está aí perdido, no escuro, e ainda não percebeu as oportunidades que estão estampadas na nossa frente. Agora é a grande oportunidade de mudança. A gente tem várias oportunidades na vida, mas assim, com essa reverberação mundial, eu nunca tinha presenciado. Então, Uma que onda tal global. aproveitar? Exato, que tal aproveitar essa grande força de mudança e escolher o que realmente é verdadeiro para você? Esse é o momento de você ser quem você é. O que é verdadeiro para você? O que te faz ser você na sua plenitude? E sabe, para você treinar isso, você pode fazer essa pergunta que a Frida trouxe, que é tão linda. O que que é verdadeiro para mim? Isso é verdade para mim? E como é que você pode perceber isso? Tudo que é verdadeiro para você, que é a sua essência, é leve, é leve. Causa, te dá uma imediata sensação de leveza no seu corpo. E tudo que é mentira pesa. Então você pode perceber no seu corpo a leveza ou o peso. E é treino, é perceber, meu corpo tá leve aqui, ele tá expandido ou ele tá pesado, chumbado e contraído, né? Como seria a sua vida se a partir de agora você escolhesse o que é leve para você? Então, fazer uma live com a Frida na quinta-feira à noite é leve para mim? Eu faço isso o tempo inteiro. Meu corpo responde na hora, leveza, alegria, sim. Se tivesse pesado, eu ia fazer mais perguntas. E se eu fizer num outro horário ou num outro dia, fica leve? Sim ou não? Não. Ah, pesou pra caramba. Frida, desculpa, agora não é o momento de fazer essa live. Porque se eu tivesse feito essa live com a Frida no peso, não ia estar sendo divertido pra mim, Uhum. nem pra ela. E nem pra vocês, provavelmente. Não é, Frida? Frida deu E uma ter, travada de novo. Como pode melhorar? Como pode melhorar isso? voltei? Voltou. Foi só eu pedir para melhorar. Como pode melhorar? Quando a gente trabalha com a leveza, quando a gente cria em cima da leveza, a gente entende como funciona essa ferramenta. Se você recebe uma informação de, puxa, não vai ser leve fazer isso agora, não vai ser leve fazer isso com você, tudo bem. A gente também não entra no espaço. Pô, será que a Renata não gosta de mim? Puxa, só comigo? Não! Tá tudo certo, porque você é a leveza e você sabe que ela também é a leveza. Todo mundo vibra nessa leveza e provavelmente seria pesado para mim também, porque a coisa é tão maravilhosa, é tão magnífica, é tão mágica que a hora que poderia pesar para Renata, provavelmente pesaria para mim imediatamente. Então a percepção é mútua, é treino. E é algo maravilhoso, porque é o que eu falo para as minhas alunas, para os meus alunos. Adoro o pêndulo, mas a partir do momento que você põe em uso as ferramentas do Access, você não precisa mais usar o pêndulo, porque você é o pêndulo. O Yes. seu pêndulo é o leve e pesado, é o que expande ou o que retrai. Você não precisa mais de um aparato fora de você. Adoro o pêndulo, quero usar, posso usar? Claro, mas você não precisa. Você pode simplesmente escolher seu pêndulo. Hoje, na hora que eu estava voltando para casa, que eu passei na minha mãe antes de vir para cá, que é o único lugar que eu tenho ido durante esses dias, uma vez por semana, eu fiz a pergunta do leve e pesado para escolher o caminho que eu ia tomar. Então, assim, não é que a gente precisa ficar fazendo pergunta de leve e pesado para coisas grandiosas apenas. A gente pode fazer pergunta para qualquer coisa. Se é leve, se é pesado. É leve Super. comer um macarrão hoje? Ah, é leve eu assistir esse filme hoje? Coisas pequenas, inclusive para poder treinar. Porque aí, na hora que a gente se deparar ante uma situação grandiosa, vai ser fácil perceber o que é leve e o que é pesado. Porque não tem o impacto do tamanho. Se a gente faz o Exatamente. treino
coisas pequenas, na hora de fazer para uma coisa grande, pô, será que eu fico nesse relacionamento ou não? Será que eu compro essa casa ou não? Será que eu viajo para o Japão ou não? Coisas maiores é leve, igual, é fácil, na hora vem. Então, A faça hora um treino para escolher o que você vai comer de manhã, para escolher que hora você vai tomar banho, para escolher com quem você quer falar agora no telefone. Façam as perguntas sempre para perceber a leveza. É, E isso é um aí, treino. a somatória, né? Trazendo um pouco de matemática para essa conversa, a somatória de todas as escolhas que você faz durante o seu dia de 24 horas, né? Quantas escolhas você faz num dia de 24 horas, né? Então, eu vou comer essa maçã cozida agora e vou jantar depois? Leve ou pesado? Leve ou pesado, eu pedi para a moça que me ajuda voltar a vir uma vez por semana. Leve ou pesado, eu ir fazer uma caminhada agora. Leve ou pesado eu ir no mercado hoje? Ontem eu tinha posto na minha cabeça que eu ia no mercado porque eu tinha que comprar alguns ingredientes para minha aula de culinária que tinham acabado, alguns ingredientes. E, e aí eu comecei a fazer perguntas. Pesou, pesou. Eu não fui no mercado. E hoje eu dei a minha aula de culinária, tava faltando canela em pau, tava faltando aveia. Eu falei, gente, tá faltando porque eu não fui no mercado, mas você usa a sua canela, você usa uma aveia. Uhum. E se eu tivesse teimado que eu tinha que ter ido no mercado ontem, o que que isso ia trazer para mim? Pesou, eu não fui. Então a somatória dessas escolhas leves, o que que isso vai criar para você? Uma vida leve. E a Uhum. somatória de escolhas que te trazem peso vão criar uma vida pesada. O quanto que você faz escolhas que são pesadas para você para agradar os outros? Uau. Né? Você atende um telefonema que você não está afim de atender, você vai no casamento da fulana porque você tem que ir, mas você não está afim de ir. Quantas escolhas você faz na sua vida que são pesadas para você e você sabe que são pesadas, mas você faz para agradar os outros? E tudo E que aí eu isso é, pergunto, Tona, vamos destruir, descriar? isso vai criar mais para sua vida? É Né? hora de fazer essa pergunta. Ah, mas se eu for no caso, mas é minha melhor amiga, mas realmente eu não tô afim de ir, prefiro ficar em casa, sei lá, embaixo da coberta. Se você ficar em casa embaixo da coberta, isso vai criar mais para sua vida? Provavelmente vai ficar leve. E aí, você se abre para sua amiga, você traz a leveza para a pessoa também. E fala, eu falo isso para as pessoas. Ah, mas me pediram dinheiro emprestado, como que eu faço, Frida? Eu não tenho como, não tenho resposta, não tenho. Diga, não é leve para mim. Seja sincero e ensina para a pessoa que você vibra na leveza e a pessoa vai começar a entender como é que é essa coisa da leveza. E ela vai procurar fazer as escolhas dela em cima da leveza também, porque todo mundo busca a leveza. A leveza é mais gostosa. A leveza é mais fácil. É o que a Rê falou, é uma somatória de coisas. Se você vibra na leveza e faz escolhas em cima da leveza, a sua vida vai ser leve. Então, o que que vai criar mais para você? Uma vida com escolhas que partem da leveza ou uma vida com escolhas que partem das dificuldades? Olha Percebo que é leve. dessa conversa. Né? É muito gostoso, gente. Eu digo isso, ó, sem vergonha. Eu amo conversar com os meus amigos do Access, fazer live com eles. É fácil. Eu amo todos os meus amigos e eu tenho convidado muitos amigos para fazer lives comigo, pessoas que inspiram, pessoas que abrem possibilidade e não são necessariamente do Access, e eu amo todo mundo e tá tudo certo. Acontece que com a galera que usa essas ferramentas, é fácil. Você acha que eu e a Frida ficamos conversando sobre a live? O que a gente ia falar na live? Nada. É fácil, é rápido, é ligeiro. O flyer tá pronto e estamos aqui, né? Como É. pode ser mais fácil ainda? Como eu posso ter mais facilidade em todas as áreas da minha vida? E Escolhendo a leveza sempre. se você começar a fazer essas perguntas, gente, agora, não espera amanhã, não. Começa Sim. agora. Como pode ser mais fácil? Como pode melhorar? Como a minha vida pode ficar mais leve? Mais leve. Como eu posso ter dinheiro hoje? Eu adoro essa.
Gente, o dinheiro simplesmente aparece. E aí, não É. é que fico sentada aqui, ó, aqui esperando ele despencar na mesa. É assim, que ação se requer? Que escolhas eu posso fazer hoje que vão me trazer dinheiro? Simples assim. Ai, Uhum. Frida, mas não é pecado pedir dinheiro assim para o universo? Pensei que Uau! Por que seria pecado pedir dinheiro para o universo se é a nossa realidade, né? Então aí a gente entra em outras questões de dinheiro tem que ser difícil, dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar muito, feito um condenado para ganhar dinheiro. Não, não. E se for simplesmente uma pergunta, uma escolha, que ação eu posso tomar para criar dinheiro agora com total facilidade e leveza? E aí, plim, algo aparece. Nossa, não tinha pensado nisso. Mas você fez uma pergunta. Você perguntou que ação. Você fez uma escolha de se abrir para receber o dinheiro. E vocês já pararam para pensar o quanto dinheiro nessa nossa realidade pode ser uma grande contribuição, não só nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas? Quantas possibilidades a gente tem quando a gente cria e gera dinheiro? A gente pode ajudar os outros, a gente pode se ajudar, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, a gente pode fazer mais curso, a gente pode ter mais cultura, viajar. Então, assim, dinheiro é maravilhoso. Todo mundo gostaria e poderia e deveria fazer essa escolha de ter mais dinheiro, de gerar mais dinheiro, de trazer dinheiro para a vida, porque dinheiro traz mais dinheiro. E a partir de uma escolha consciente, você se torna contribuição para que as outras pessoas também se beneficiem com o seu dinheiro. Ainda que seja elas ganhando dinheiro na conta delas. Então, o dinheiro é maravilhoso. A gente não, no Access, a gente abre permissão, né? A gente dá permissão para receber tudo, tudo. tudo. Essa é uma outra ferramenta interessante. Se permitir. Se permita qualquer coisa, se permita ser julgado, se permita errar, se permita não saber, se permita e faça perguntas, porque as perguntas vão te guiar no teu caminho e vão te abrir as portas. Então não tem certo e errado. Tá tudo certo. Às vezes a gente não sabe que caminho seguir, né? Seguindo aí o nosso tema do caos, às vezes na hora do caos o chacoalhão é tão forte que você fica que nem quando dá aquela rodopiada na onda do mar, quando a gente O vai caos. arrebentar e você, opa, toma um caldo, né? Onde eu estou, quem eu sou, estou de roupa, não estou de roupa. A gente fica bem perdido. Então é isso. Faça perguntas. Perguntas que vão gerar mais alegria, mais facilidade, mais dinheiro, mais realização. O que é que você quer para sua vida? O que que você está desejando agora? Quais são as escolhas que você deseja fazer agora para que a sua vida mude e seja maravilhosa? E você não precisa estabelecer, quero que ela seja assim ou quero que ela seja assada. Você pode simplesmente pedir que ela seja maravilhosa, que ela seja leve, que ela frutifique, que ela seja contribuição. Você pode pedir o que você quiser. O universo está implorando para que você peça. Então não tem essa de, se eu pedir muito, será que vai ficar chato? Será que eu estou sendo muito pidão, né? Muito pidona? Não, não tem limite para pedir. O universo Peça e receberá. adora. Peças e receberás, né? Isso está em todas as escrituras sagradas. Peças e receberás. Eu nunca esqueço, Frida, um dia que um professor de Ayurveda meu, que eu amo, lá na Índia, lá no sul da Índia, ele escreveu na minha receita: você é filha de Shiva e de Shakti. Os seus pais são os donos do universo. Não há razão alguma para você se preocupar. Ah. Gente, nossa live vai cortar em 1 minuto e meio. Deixa eu dar alguns recados. Seguinte, a Frida é uma super facilitadora de Access Consciousness. Ela é CF, facilitadora certificado. Que assim, ela é super graduada no Access. Ela pode dar esse curso fantástico que é o Fundamento. Ela começa amanhã, é isso? Isso. Ela começa um Fundamento amanhã. O Fundamento é uma classe que eu já fiz acho que 5 vezes e é fantástico. Você olha para todas as áreas da sua vida e o pré-requisito para você fazer o fundamento é você já ter feito uma classe de barras de Access. Então, se você ainda não fez o fundamento e você tem uma classe de barras de Access, a Frida tá aí e essa é a pegada dela. Ela é leve, ela é expansiva. Sempre que eu vou
conversar com ela, tomar um vinho, falar no telefone, sempre me expande. A Frida é uma pessoa que expande. Então, Ah, graças fica a aí o Deus. contato dela. Eu vou dar uma classe quinta e sexta da semana que vem com uma outra facilitadora fantástica, a Fernanda Abigail, que se chama Ative a Sua Felicidade. Eu vou compartilhar 4 dessas ferramentas mega potentes. O valor dessa classe está um presentão e o link para ela está na minha bio. Vem criar mágica e possibilidade com a gente. E grata, Frida, por você ter vindo aqui. Muito obrigada, Rê. Delícia, Grata. Depois essa delícia. live fica salva aqui por 24 Uhum. horas e depois vai para o nosso canal no YouTube. Isso, a gente vai disponibilizar nos YouTubes. É isso. Muito Um bom, beijo, muito Frida bom. linda. Boa Beijo, noite. Fê. O que mais é possível?